Olá pessoal, bem-vindos ao Flipabooks e hoje é dia de eu vos falar das minhas leituras do mês de março. Março foi um mês muito interessante em termos de leitura. Primeiro porque eu tinha uma TBR, que é uma coisa bastante rara de eu fazer. Tinha uma TBR que a minha irmã Leonor fez para mim e ainda uma TBR mais extensiva com livros que eu depois acrescentei para além dos que a Leonor escolheu para mim. São dois vídeos que vocês podem ver no canal. O vídeo da minha irmã Leonor a escolher a minha TBR e o vídeo da minha TBR oficial com mais livros ainda. Será que eu cumpri a TBR? Será que eu não cumpri a TBR? Vão ver os vídeos, comparem com este para saberem qual é que foi a realidade. Mas independentemente de ter cumprido ou não, a verdade é que março foi um mês super simpático em termos de leituras. Eu li muitos livros e livros que genuinamente gostei. Por isso vamos começar com o primeiro livro que eu terminei no mês de março, que foi Crooked Kingdom, de Leigh Bardugo. Este era um livro que eu já tinha começado há muito tempo e entretanto cheguei a meio do livro e tive parada durante semanas sem nenhuma razão aparente. E agora, finalmente, março foi o mês de eu ter pegado e ainda bem que eu peguei. Eu fico tão chateada comigo quando eu simplesmente paro o livro sem motivos aparentes e depois, quando finalmente volto, o livro é excelente e eu fico, porquê é que eu demorei tanto tempo? E eu sei que são dois livros, tanto Crooked Kingdom como Six of Crows, que eu vou querer reler no futuro, porque são livros tão complexos, tão perspicazes, tão inteligentes, cheios de artimanhas que merecem ser relidos para absorver melhor pormenores. Crooked Kingdom é a continuação e conclusão da duologia Six of Crows. Six of Crows é a história deste grupo de pessoas com capacidades especiais que se juntam para completar uma missão impossível: resgatar uma pessoa de uma prisão de alta segurança, de onde ninguém nunca escapou, em troca de muito dinheiro. É muito bom. Este segundo livro lida com as consequências do primeiro e ainda mais que isso. E eu posso-vos dizer que eu cheguei à última artimanha e fiquei completamente de boca aberta. É preciso muito planeamento, inteligência e perspicácia para construir um trama assim. Os personagens são brutais. A coisa que me deixa mais triste é que o final é super aberto. Deixa triste porque oficialmente isto é uma duologia. Por isso eu não sei como é que a Leigh Bardugo está à espera de fazer no futuro. Deixou o final aberto de propósito para nos próximos livros vir buscar estas personagens ou coisas destas personagens. Eu não sei qual é o planeamento, mas eu estou super entusiasmada. Neste preciso momento eu já li todos os livros de Leigh Bardugo que há para ler. Mentira, falta-me um que é o Wonder Woman, mas está nos planos. Então posso dizer que sou super fã desta senhora. E li todos os livros da Leigh Bardugo, porque este mês também li The Language of Thorns, da autora. Este livro foi fantástico. Eu não estava à espera que me fosse seduzir tanto como realmente seduziu. É um livro de contos, não é o género que eu mais gosto de ler, mas este impressionou e marcou, porque eu li no início do mês e ainda agora sinto o impacto que deixou. Este é um livro com pequenas histórias, contos que existem no mundo fictício da autora, o mundo que nós conhecemos na trilogia Grisha e o mundo que nós conhecemos na duologia Six of Crows. Portanto, são histórias contadas nessas terras às crianças, histórias contadas para as crianças terem medo de fazer certas coisas, por isso são todas histórias com twists macabros e bem mais obscuras do que eu estava à espera. E por isso mesmo foi fantástico. Mais fantástico ainda, porque este livro é ilustrado e as ilustrações não são ilustrações simples, são ilustrações que vão crescendo ao longo das páginas à medida que a história é contada e cada conto termina com uma ilustração em completo. É um livro muito completo e interessante e eu sem dúvida fui fã. Em março li Daughter of the Forest, de Juliette Marillier. Eu estou tão orgulhosa de mim mesma por finalmente ter lido este livro. Consegui ler e consegui ler relativamente rápido. Consegui terminá-lo ainda há tempo para o live show que a Mafalda do canal Outra Mafalda fez, porque ela está a fazer uma mega leitura conjunta da série. Foi muito bom. Espero conseguir ler agora o próximo e também assistir ao live. É uma série de fantasia que eu estava para ler há muito tempo. É aquela fantasia que eu chamo fantasia clássica. Não tem tanta a modernice das fantasias de hoje em dia. É mais clássico, mas não por isso menos agradável. Esta história é contada da perspectiva de uma rapariga que é a irmã mais nova de um total de 7
filhos. E em Daughter of the Forest nós assistimos à infância destes irmãos no início do livro e assistimos à chegada de um elemento destabilizador para esta família que vai fazer com que todos os irmãos da nossa personagem principal sejam amaldiçoados e a personagem principal vai até aos confins do mundo para completar esta tarefa, para quebrar essa mesma maldição. É uma tarefa horrorosa, ela tem que fazer algo que lhe traz imensa dor e a isola do mundo e de toda a gente, porque para completar esta tarefa, para além do que ela tem que fazer, ela não pode falar, ela não pode dizer uma única palavra nunca. Se ela o fizer, não vai conseguir salvar os irmãos. É um livro com muito folclore, com um mundo super interessante de conhecer, eu gostei imenso desta história e estou entusiasmada para o segundo livro. Em março também li Written in the Stars, da autora Aisha Said, e esta é uma história que nos conta sobre um casamento arranjado, um casamento que foi forçado à nossa personagem principal. O livro em si é bastante simplista, posso dizer que achei a escrita muito rookie, muito novata, ainda mais tinha acabado de ler Juliette Marillier, que a escrita é top. Depois cheguei a este e foi mesmo, ok, isto é muito estranho, é uma escrita mesmo muito direta, o mais simples possível, mas apesar de todas as falhas que este livro pode ter, eu cheguei ao fim do livro e fiquei a matutar e matutar na mensagem que está por trás. Porque é uma história que está a abordar uma realidade no nosso mundo, e é uma realidade muito chocante. Eu, como mulher, sinto-me, primeiro que tudo, de um modo super egoísta, super aliviada de não ter nascido num país como o Paquistão, por exemplo. A cultura lá é uma coisa muito estranha para mim, porque não é a minha, não estou familiarizada a 100%, mas lá basicamente as mulheres estão abaixo de cão. Existe um elevado grau de honra dentro de famílias. E quando a tua família escolhe uma pessoa para tu casares, tu tens que casar. E se por algum motivo tu foges ou desonras a tua família pode simplesmente matar-te. E isto é uma realidade. Eu pesquisei, eu fui ao Google e havia estatísticas de 2016 que a maior parte dos homicídios de mulheres eram cometidos pela própria família. São chamados os honor killings. É horroroso pensar que isto é uma realidade de hoje em dia. Eu fico chocada, como é que é possível? A sério, como mulher, eu sinto um pânico que eu não sei explicar e sinto a enorme necessidade de fazer algo, mas não sei o quê. Por isso, por mais simples ou YA que este livro tivesse sido, abriu todo este pensamento e discussão na minha própria cabeça, alertou-me para algo que eu não pensava ativamente e, como podem ver, criou impacto. Depois, finalmente, comecei o mangá A Silent Voice, de Yoshitoki Oima. Este é um mangá que está completo, tem no total 7 volumes. Eu este mês li o primeiro e o segundo. Yay! E esta foi uma história que me atraiu em primeiro lugar, porque nós temos uma rapariga que é surda e eu tenho um fascínio muito grande por esta temática. Então temos a rapariga que é surda e temos o rapaz que começa a fazer bullying a esta rapariga. E é uma história interessante no ponto em que nos mostra como o bullying é um círculo sem fim. Destes 2 primeiros volumes recebi ainda muito pouco. Gosto da maneira como eles estão a abordar o bullying, o suicídio, a depressão, nesta altura tão nova da escola. Estou curiosa para continuar, mas ainda não teve assim nada que me agarrasse a 100%. A seguir devorei uma novidade, que foi um livro que saiu agora em março, Children of Blood and Bone, de Tomi Adeyemi. E este é um livro que é fantástico por muitas razões e ao mesmo tempo que não me cativou por tantas outras. Nós temos a jornada da Zilly, a personagem principal, na busca da magia, porque era um mundo onde a magia antes reinava, entretanto desapareceu e no presente deste livro ela tem a oportunidade de a recuperar e é o que ela vai fazer. Coisas boas. Super adoro o facto de todas as personagens aqui serem black characters, all of them. É brutal. Adoro o setting e as vibes africanas que nós temos e as vibes exóticas e únicas. Em vez de termos cavalos, temos uma espécie de panteras gigantes. É muito agradável de imaginar este mundo. Acho super rico em termos de sítios em si, mas também da história que está por trás. Coisas que eu não gostei tanto. Primeiro, e a pior coisa neste livro para mim, foi a tentativa de romance. Horrível. É que nem tem outra palavra. Eu tirava toda a tentativa de romance
pseudo-romance que este livro tem, excluía ou arrancava-o daqui. E também houve coisas que me irritaram, como algumas das nossas personagens não têm qualquer construção de personagem, elas ficam iguais o livro todo e é muito irritante, acreditem. No entanto, mesmo depois desta irritação com alguns pormenores, eu cheguei ao fim e fiquei a pensar se não era propositado. Porque eu acho, pelo menos a meu ver, que muitas destas personagens estão a personificar grupos da nossa sociedade. Essa pessoa que não muda ao longo de todo o tempo é a típica pessoa que vive neste mundo e pensa sempre do mesmo modo e não está disposta a ver mais além, a perceber que somos tão diferentes e que temos de ser aceitos por isso. Se for nesse sentido que a autora pensou e escreveu, então eu digo-vos que este livro é uma masterpiece, porque assim é uma escrita muito inteligente, sem dúvida. No geral, foi um livro que eu gostei de ler. Como leitora ávida de fantasia, não foi nada de impressionante, nada que eu não tivesse visto trabalhado antes, mas como eu vos disse, a parte da diversidade do cast de personagens negras e do aspecto exótico do setting, só por aí eu estava tipo super comprada. É um livro bastante grande e que me demorou bastante tempo a ler e possivelmente teria demorado mais se eu não tivesse lido isto com a Brígida, por isso Brígida, obrigado girl por seres a minha parceira para este livro. Ok, a seguir, To Kill a Kingdom, da Alexandra Christou. Eu adorei este livro, pessoal. Eu gostei tanto, 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 tanto. Não é um livro de fazer explodir aqui o cérebro de maravilhoso, mas eu gostei muito. É um retelling, um reconto obscuro da Pequena Sereia. E isso fez com que eu quisesse ler muito este livro e também fez com que eu tivesse muito medo de ler este livro. Porquê? Fiquei logo com o interesse de ler porque a Pequena Sereia sempre foi o meu filme da Disney favorito. Quando eu era criança eu queria ser uma sereia e tudo mais. E estava com muito medo, claro, porque achei que uma história com sereias podia ser um bocado lame. Surpreendeu-me muito pela positiva por não ser lame de todo. E acho que foi muito bom eu ir para este livro sem expectativas nenhumas ou expectativas muito baixas, porque eu ia com este receio de ser um bocado esquisito e depois não foi. Temos a história da Lyra, que é uma Siren, que é a princesa do reino no fundo do oceano, e temos a história do Elien, que é um príncipe que faz da sua vida caçar sirens e matá-las. Neste mundo, as sirens são seres bastante perigosos. Na mitologia, as sirens eram aquelas sereias que cantavam uma bela canção, atraíam os marinheiros até que o navio naufragasse. Aqui são um pouco parecidas, mas muito, muito pior. É tradição estas sirens, uma vez por ano, arrancarem o coração a um humano como um género de prémio. Portanto, são duas raças que são inimigas. As nossas duas personagens principais são inimigos mortais e a Lyra, como princesa do reino, sempre caçou corações de príncipes. Por isso, escusado será dizer que o caminho destes dois vão cruzar e eu gostei imenso. Há bastante desenvolvimento de personagem. Adoro o pormenor de nós termos duas histórias paralelas. Portanto, tanto a Lyra como o Elien têm histórias e background deles mesmos, têm missões próprias, desejos próprios. E uma coisa que eu também gostei muito foi pequenos pormenores que fazem parte do filme da Pequena Sereia. Gostei muito de os ver aplicados aqui no livro, nas mais pequenas coisas. Se vocês lerem, vão ser capazes de reconhecer isso. Mas claro que no fundo a história é bastante diferente, bastante macabra e bastante fantástica. Depois terminei Licenciei-me Agora, da Catarina Alves de Souza. Este é um livro que nos guia passo a passo em coisas como survival jobs ou dream jobs, em coisas como trabalhar à borla, sim ou não, a importância do networking, onde procurar emprego, como fazer um bom CV, e-mails, cartas de apresentação, candidaturas espontâneas. Chamaram-me para uma entrevista. E agora? Como lidar com as rejeições, outros conselhos e considerações. Portanto, é um livro cheio de dicas que eu gostei muito de ler. Também gostei que a Catarina tivesse incluído em alguns destes capítulos vídeos para nós vermos no YouTube. Eu adorei ver esses vídeos. E foi um livro que, apesar de a maior parte não ser novidade, me deu inspiração, motivação e garra para ir à procura de melhor para mim. Porque a verdade é que a vida é curta e nós não se devemos contentar com um trabalho que não nos está a satisfazer a 100%. E é como dizem, o não é sempre garantido, por isso não temos que ter medo de nos pôr e ir à caça e à luta. E eu preciso repetir isto muitas vezes, porque é uma coisa que, sem dúvida, faço. Ficar aqui a matutar em todas as coisas que podem correr errado, ficar a matutar no facto de achar que não sou capaz, blá blá blá. São temas, pensamentos
que tocam a todos nós e também foi muito bom ver-me compreendida neste livro. Por isso, se vocês estão numa situação que acabaram o vosso curso, ou simplesmente estão à procura de trabalho, ou têm trabalho mas querem mudar e não têm motivação ou coragem para o fazer, eu aconselho a lerem livros assim, a verem vídeos no YouTube para arranjarem força algures. Vamos então para o último livro de março, que é A Darkest Shade of Magic, da V. Schwab. Este livro para mim é uma releitura, eu já li, mas tive a oportunidade de começar a ler outra vez com a Joana Souza. A Joana ainda não tinha lido a trilogia e eu simplesmente adoro a trilogia e quando estive lá no Luxemburgo simplesmente começámos a ler e tem sido fantástico. Vocês podem ver o marcador porque faltam-me 2 capítulos para acabar, mas eu precisava de gravar este vídeo agora. Mas antes do dia terminar eu já vou ter terminado isto, por isso sim, é uma leitura de março. Para quem não conhece a história, isto é a história do mundo onde existem Londres paralelas. Nós temos Grey London, que é a nossa Londres, a Londres sem magia. Temos Red London, é uma Londres que está a florescer com tanta magia que tem. Temos a White London, que é uma Londres onde a magia está a fugir do mundo e que cada pessoa tenta agarrá-la ao máximo que pode. Portanto, é uma Londres assim um pouco distópica. E a Black London, que já não existe, foi consumida por magia. Antigamente era possível viajar entre estas diferentes Londres, mas quando a Black London se deixou infestar por a magia, as portas foram seladas, as diversas Londres isoladas e hoje em dia as únicas pessoas que conseguem viajar entre mundos paralelos são os Antari, são mágicos de sangue, que é o caso da nossa personagem principal, que é o Kel. O Kel vive na Red London e o trabalho dele é levar correspondência entre a realeza de Londres a Londres. Ele vive na Red London, vai à Grey London levar cartas e vai à White London levar cartas. Este nosso Kel tem um passatempo proibido, ele gosta de trazer lembranças inofensivas de uma Londres ou de outra e infelizmente para ele há uma vez que ele transporta um objeto muito perigoso que vai então fazer desenvolver os acontecimentos deste livro. Para além do Kel, temos ainda outra personagem principal, que é a Lila Bard, que é de Grey London. Ela é uma ladra pirata, uma das minhas personagens favoritas, uma pessoa que não tem nada na vida, mas que aspira a ter um navio e poder piratear os oceanos. Neste livro, essas são as personagens que seguimos com mais afinco, mas à medida que a trilogia avança, vamos conhecer muitas mais. Eu adoro a escrita da V. Schwab. Acho que a minha única queixa em relação a estes livros, ou a este livro, é que num mundo tão rico nós temos acesso a tão pouco. A V. Schwab diz que é propositado. Ela prefere apresentar um mundo através de uma janela do que de uma porta. Uma porta vocês entram e têm acesso a todos os pormenores. Uma janela vocês só veem o que está mesmo ali à mostra. E ela prefere fazer isto porque lhe dá mais margem de manobra para mais tarde poder mudar de direção na história ou assim, sem ter que se contradizer ou ficar limitada pelas coisas que já foram mencionadas antes. Um bom exemplo seria dizer que o Sanderson é o género de escritor que escreve com uma porta, a V. Schwab escreve com uma janela. O que não tem qualquer problema, é o estilo dela, mas que me deixa triste porque eu gostava muito de ver este mundo muito mais desenvolvido. Adoro as personagens, os diálogos entre as mesmas, a convivência entre as mesmas. É um livro cheio de ação que se lê num instantinho. Ok pessoal, estão então aí as minhas leituras do mês de março. Foram muitas páginas, eu estou super contente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os livros que eu andei a ler durante este mês. E para este vídeo é tudo e nós vamos ver, claro, num próximo. Por isso até lá. Tchau!